Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela turca Mãe. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Já de manhã, Carride pede que Asiye lhe traga seu casaco. Asiye entrega para a senhora. Carride pergunta por Turna e Zeynep. Asiye diz que elas saíram cedo. Turna vai com Zeynep até a casa de Gonu. Gonu elogia os cheiros das rosquinhas e avisa que podem colocar queijo dentro. Turna fala que sua mãe lhe chamou para tomarem café com ela. Gonu vê que Zeynep está com um tampão no olho e pergunta o que aconteceu. Zeynep diz que não foi nada demais. Turna diz que a mãe levou uns micóbrios à noite. Gonu diz a Zeynep que o Sr. Arif avisou que o diretor estará as esperando às 10 horas. Gonu pede que elas se sentem, pois vai buscar um chá para elas tomarem no café da manhã. Carride está a caminho do seu trabalho e se mostra meio apreensiva. Gonu fica preocupada com Zeynep. Carride liga para Gonu e pergunta se ela falou com a Zeynep depois da última conversa delas. Gonu diz que não. Carride pergunta se ela não viu Zeynep nas últimas noites e se ela não está com ela nesse momento. Gonu nega. Carride diz que quer confiar nela, mas não é fácil, e avisa que se ela cometer qualquer erro, pagará caro por isso. Gonu se chateia. Gonu diz a Zeynep que era uma cliente no telefone. Zeynep diz que pode ajudá-la na loja se ela quiser. Gonu diz que cuida de tudo. As meninas saem a caminho da escola. Turna vê as crianças brincando no pátio. Zeynep e Gonu falam com o diretor e finalmente conseguem com que Turna seja matriculada na escola. O diretor faz algumas perguntas para Turna e para Zeynep, relacionadas ao pai da menina, em como ele as maltratava. Gonu diz que o diretor não pode fazer esse tipo de perguntas para uma criança. Ele diz que pela menina não ter documentos, precisa fazer essas perguntas. O diretor pergunta a Turna se o pai dela batia nela. Turna se lembra de todas as desgraças que passou quando morava com Sully e Cengiz. O infeliz a maltratava com ofensas e vivia batendo nela todo santo dia. Sua vida era praticamente uma tortura, nas mãos do cafajeste. Turna chora e diz que seu pai lhe batia com o cinto. Zeynep se retira do escritório com Turna. O diretor diz a Gonu que entende toda a situação, mas assim, sem documentos, não conseguirá registrar a menina na escola e precisará dos documentos da mãe. Gonu diz que a menina só quer vir à escola. Ele diz que tem regras para cumprir, mas sugere que Zeynep consiga uma declaração judicial, comprovando que ela sofreu violência. O diretor diz que não pode ajudá-la nessas condições difíceis. Zeynep mostra seu olho machucado e pergunta se aquilo é o suficiente para ele acreditar nela. Gonu fica chocada ao ver o machucado no olho de Zeynep. Turna brinca no parquinho da escola. Zeynep agradece a Gonu por toda a ajuda dela. Zeynep pergunta por que ela não foi até a polícia e não a denunciou por ter sequestrado a Turna. Gonu diz que na noite em que Turna ficou doente, Zeynep lhe contou sobre seu passado, confiando nela, e apenas a retribuiu confiando nela. Gonu diz que também ama a pequena Turna. Zeynep diz que é uma criminosa que raptou a filha de outra pessoa. Gonu diz que é outra criminosa que ajuda no que pode. Turna pega flores e dá para a mãe e para Gonu. Gonu elogia e agradece. Zeynep se lembra de sua mãe ao ver Gonu segurando os braços de Turna. Turna chama Gonu para pegarem flores na grama. Sully passa esmalte nas unhas e vê uma notícia no jornal dizendo que um bebê morreu de fome e sede porque a mãe deixou sozinho em casa por 6 dias. Sully pensa em Melek ao ouvir a notícia e desliga a TV para evitar tanta angústia. Sully pega o caderninho de Melek e o vê. Sully pega seu telefone e decide fazer uma ligação para Zeynep. Cengiz aparece e ela desiste de fazer a ligação. Cengiz ordena que ela faça o café da manhã. Zeynep volta para casa com Turna. Duru pergunta como foi. Duru percebe o olho da irmã machucado. Ela avisa que foi só uma infecção. Turna avisa Duru que vai começar a estudar amanhã. Duru comemora e abraça a sobrinha. O namorado de Duru chama a menina para brincarem. Gansé aparece e pergunta o que aconteceu com o olho da irmã. Ela explica que foi só uma infecção. Gansé chama a irmã para escolherem um vestido para ela ir ao seu casamento. Cengiz e Sully vão até a Boate Estrela em busca de trabalho para Sully.
Sengiz fala com o senhor e diz que está procurando o senhor Arcumete para arrumar um trabalho para Sully. Eles vão até o velho. Sengiz fala com o cafetão e diz que sua esposa é experiente e, se ele permitir, podem trabalhar ali. Sully diz que consegue manter os clientes ocupados. Arcumete decide contratar Sully. Ele pede que ela venha essa noite para um teste. Duru mostra para Zeynep o vestido que usará no casamento de Gansé. Zeynep elogia e diz que a cor combina muito com ela. Gansé pede que Duru use o cabelo preso com aquele vestido. Duru pergunta à irmã se os amigos chiques do Mert irão ao casamento. Gansé brinca perguntando se ela vai procurar um marido rico como o seu no casamento. Duru a chama de boba. Zeynep diz a Gansé que não entende o porquê dela estar escondendo a verdadeira essência do Mert. Zeynep diz que se lembra de quando ela era criança, que sempre queria se mostrar forte e quase não mostrava os verdadeiros sentimentos. Zeynep diz que acha que ela era a mais sensível de todas. Zeynep pede que ela não seja dura consigo mesma e nem com a própria família, pois assim pode afastar todo mundo. Gansé quase chora. Ela sente seu bebê se mexendo e sorri. Duru e Zeynep sentem o bebê. Sengiz acha que ele e Sully estão com sorte, já que vão conseguir o trabalho para ela. Sully diz que vai fazer umas compras e depois o encontra em casa. Ele pede que ela não vá para casa sozinha e que ligue para ele depois. Gonu leva um chá e uns pedaços de bolos para Arif. Eles comemoram por terem resolvido o problema da escola e terem conseguido matricular a Turna. Gonu diz que sua pequena estava muito feliz. Arif diz que isso deixa ainda mais feliz. Ele elogia o chá de Gonu. Gonu diz que é horrível quando se está na prisão. Arif diz que espera que Deus a livre de estar lá novamente. Arif pergunta o que a motivou a sair daquele lugar. Gonu diz que tudo. Arif diz que não entende como uma mulher boa como ela possa ter cometido um crime e ficado presa por tanto tempo. Gonu diz que foi o seu triste destino. Turna diz à mãe que a senhora Acier é muito engraçada e o Sarp pode ser um grande jogador de futebol no futuro. Zeynep ajuda a filha a secar as mãos. Turna arruma seus materiais na mochila para quando for à escola. Zeynep pede que a filha traga para ela a lista de materiais para saber o que ela precisa levar. Zeynep diz que se alguém perguntar algo sobre o pai dela, é melhor ela não dizer nada, pois precisam guardar o segredo. Turna concorda. Ela decide desenhar com seus lápis novos. Zeynep fala que podem desenhar juntas. Sully caminha pelas ruas e se senta em um banco pensativa, balançando o telefone. Zeynep pede à filha para apontarem os lápis de cor, para ela continuar pintando. Zeynep diz que sabe que ela viveu com medo por muito tempo e avisa que era uma menina assim como ela, e demorou muito tempo para voltar a sorrir, e aprendeu isso com ela. Turna fica surpresa. Zeynep diz que antes suas sobrancelhas se tocavam sempre, porque não estava com ela. Zeynep pede que ela confie nela, que tudo dará certo. Zeynep vê seu telefone tocando e decide atender. Ao atender, ela percebe que é Sully. Sully se apresenta e diz que quer falar sobre sua filha, Melek. Zeynep fica com medo e pergunta do que Sully precisa. Sully diz que quer apenas falar sobre sua filha com ela. Sully combina de se encontrarem no restaurante. Zeynep mente para Turna, dizendo que a ligação foi de um lugar para fazer uma entrevista de emprego. Zeynep se tranca no banheiro e fica nervosa. Enquanto isso, no jornal, um cara procura por Ali, mas não a encontra. Ele diz a Irfan que estava investigando a menina desaparecida como Ali pediu e descobriu algo. Irfan fica com os papéis e promete entregar para o Ali quando ele voltar. Sully espera ansiosamente pela chegada de Zeynep no restaurante. Zeynep vai ao encontro da moça. Zeynep pergunta o que Sully quer falar com ela. Sully pergunta se ela sabe o que é aquilo. Ela fala que aquele é o caderninho da Melek, onde ela escrevia sobre tudo que gostava. Sully entrega o caderninho para Zeynep e pede que ela leia para ver se encontra algo familiar lá. Zeynep folheia as páginas do caderno e vê que Melek escreveu seu nome lá. Sully faz questão de mostrar para Zeynep a parte onde Melek disse que gostava muito dela. Zeynep pergunta o que Sully quer dela. Sully pergunta o que Zeynep fez para Melek amá-la tanto e por que o nome dela está no caderno. Sully pergunta se Zeynep dava presentes para sua filha. Sully diz que ela não é ninguém importante, mas o nome dela que está no caderno.
Sully pergunta se isso é justo. O nome de Zeynep está no caderno e o dela não. Zeynep desconversa. Sully grita com ela. Zeynep diz que não conhecia muito bem a filha dela e foi professora substituta por um tempo. Sully pergunta o que Zeynep fez para sua filha, escrever o nome dela ali. Sully diz que é a mãe da Meleque e seu nome não estava na lista. Sully chora e pergunta o que Zeynep fez para sua filha, escrever o nome dela ali. Sully exige que ela fale e grita dizendo que a mãe da Meleque é ela e não Zeynep. O garçom pede que Sully saia dali, pois os clientes estão incomodados com os gritos dela. Sully pede que ele saia e avisa que está ocupada. Sully pede que Zeynep lhe responda. Sully acaba quebrando uma taça. O garçom pede que Sully se retire dali. Ela decide sair e não consegue a resposta de Zeynep. Sully é retirada do restaurante por 2 funcionários. Mais tarde, já pela noite, Zeynep volta para casa. Kahid pergunta como foi o dia dela. Zeynep diz que está cansada. Kahid suspeita que ela está com problemas. Kahid diz que pensou que era por causa da turna, mas tem percebido que ela sempre sai à noite sem dizer nada. Kahid pergunta o que foi e qual é o problema em que ela está metida. Zeynep diz que todos os problemas acontecem ao mesmo tempo e não quer ser um peso. Kahid diz que é mãe dela e se ela lhe contar o problema, pode ajudá-la. Ela diz que está reorganizando sua vida, mas não quer que isso afete sua menina. Gansé pergunta o que aconteceu. Zeynep a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Gansé pergunta para a mãe que horas podem ir ao ginecologista amanhã. Gansé percebe que a mãe se esqueceu. Gansé teme que a mãe está se esquecendo dela, agora com a chegada de Zeynep. Kahid diz que sempre estará com elas, porque ambas são suas filhas. Turna desenha e pinta com seu lápis de cor. Zeynep está atormentada e observa a menina feliz e tranquila. Zeynep chama a filha Turna e pergunta a ela se Meleque sente falta da verdadeira mãe e se ela sente falta de ser a Meleque. Turna chora, mas diz que não tem nenhuma outra mãe e só tem uma, que é ela, Zeynep. Zeynep sorri. Turna mostra para ela o desenho que fez delas duas. Zeynep fica emocionada. Turna diz que sempre guardará aquele desenho consigo mesma. Zeynep pede para colocarem em um lugar que ninguém ache. Zeynep pega sua caixa de lembranças e decidem guardar lá. As duas se preparam para dormir. Na manhã seguinte, Zeynep cuida do seu olho machucado e vai até a mesa tomar café da manhã. Duru comenta que a Turna só fala de ir para a escola. Zeynep diz que ela está bem empolgada com o caderno, a mochila e os lápis. Zeynep diz que não podem se atrasar. Kahid quer levar a Turna para a escola, mas Zeynep diz que vão ir andando. Gonu se arruma e avisa Arif que vai com Zeynep levar a Turna para a escola. Arif toma conta da loja de Gonu. Turna conhece sua professora. Zeynep ajeita a filha e se despede dela. Gonu chega ali e abraça a Turna. Gonu dá 2 grampos de cabelo de presente para ela usar no primeiro dia de aula. Turna coloca os grampos e agradece a senhora Pateta. Turna se despede delas com um tchau e manda beijo. Zeynep agradece a Gonu e diz que não sabia o que esperava para ela e Turna quando tomaram esse caminho e sabia que seria difícil, pois não tinha certeza se conseguiria dar à Turna uma vida normal, mas Gonu as ajudou. Zeynep agradece muito a ela. Gonu diz que tinha certeza que tudo ficaria bem e por isso ficou do lado dela. Gonu diz que vai voltar para casa. Zeynep diz que por ser o primeiro dia de aula da sua filha, ficará ali a esperando, caso ela precise dela. Zeynep recebe uma ligação de Sully novamente e decide ignorá-la. Kahid leva Gansé na ginecologista. A ginecologista fala que a gravidez dela será complicada e que o bebê pode nascer com uma formação, sem muito desenvolvimento, e talvez precise de uma cirurgia após o nascimento. Gansé se preocupa e pensa em evitar a gravidez. A doutora diz que ela está na 20ª semana de gravidez e se quiser evitar, precisa se apressar. Kahid pergunta se a cirurgia após o nascimento do bebê será arriscada. A doutora comenta que só saberão disso assim que o bebê nascer realmente. Gansé diz que fará o aborto. Kahid não aceita e fica preocupada. Zeynep espera do lado de fora da escola até a filha sair. Turna sai da escola e abraça a mãe. Turna diz que seu primeiro dia de aula foi incrível e sua aula foi de desenho e desenhou todas elas, sua família. Zeynep pergunta se ela se deu bem com os coleguinhas. Meleque,
Turna, na verdade, diz que sim e que já fez uma amiguinha. Minutos depois, elas chegam em casa. Duru abraça a sobrinha. Duru pergunta como foi. Ela diz que foi maravilhoso. Ela comenta com Sarp que as meninas da sala são muito legais. Kahid diz a Turna que a Cie fez um bolo para elas e pergunta se ela quer um pedaço com um copo de leite. Turna aceita. Zeynep pergunta à mãe se está tudo bem. Kahid diz que depois conversam. O telefone de Zeynep toca. Zeynep não está por perto. Sarp pede que Turna atenda. Turna atende a ligação e diz: alô. Sully ouve a voz da menina e pensa que é a voz da sua filha, Melek. Sully responde: Melek? Turna fica paralisada.